Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos reler o texto. Espero que todos tenham tido uma boa semana, uma semana que você tenha experimentado da presença do nosso Pai Celestial. Semana boa, a gente normalmente diz, tem uma semana boa. Às vezes a gente quer dizer que tenha sido uma semana tranquila, uma semana sem problemas, né? Mas o mais importante é se a semana foi marcada pela presença de Deus. Se ela é boa, ruim, isso são fases da vida e nós vamos ter tempos bons e melhores. Sobretudo, se Deus estiver se manifestando e nós estivermos tendo uma percepção da sua presença, a nossa semana certamente será abençoada. Vamos aproveitar. Deixa eu perguntar para os irmãos aqui. A minha esposa não participa da aula, porque ela fica dando aula lá em cima, Alice, né? Mas ela me conhece bem, já são 33 anos de casados, então ela já conhece o meu histórico. E eu estava conversando com ela sobre uma das lições, aí eu perguntei para ela, você acha que eu estou indo muito devagar? Ela disse, se fosse eu, sim. Eu ia dizer que você está muito lento. Aí então, porque eu tenho uma tendência de ser mais minucioso, né? Os irmãos entendam que cada professor tem uma característica diferente, e isso é bom. Então, do material que eu preparo para os irmãos, eu devo passar somente uns 40% a 50%. O restante sempre fica guardado e vai ficar, quem sabe, para uma outra oportunidade. Então, eu queria consultar os irmãos, se os irmãos estão achando que eu estou indo muito devagar, muito minucioso, muito detalhista, ou se a gente pode aligerar o passo. Eu queria ouvi-los, porque os irmãos são, no final de tudo, os irmãos são as pessoas que podem avaliar da melhor forma possível. Então, de vez em quando, eu vou perguntar a vocês como é que está o andamento das aulas. Os irmãos acham que está muito minucioso, sejam bem sinceros, isso não é uma questão de criticismo, né? É só para saber, para mim poder também me organizar melhor em função. O que é que os irmãos estão achando? Porque na minha cabeça eu já estava no capítulo 2, né? Mas ainda não cheguei lá. Então, eu queria rapidamente só identificar como é que você está vendo, se está muito lento, minucioso demais, se tem que ser mais rápido. O que é que vocês acham? Rapidinho. Tá tranquilo? A gente pode continuar assim, então? Só quem for o contrário, por favor, manifeste-se. Aí nós vamos registrar em ato, o pastor Reginaldo já está ali com o seu tablet ali, ele vai registrar em ata ali, né, os contrários. Muito bem, meus irmãos, então vamos ver. Vamos fazer uma revisão rápida. Você precisa fazer essa revisão para poder guardar o capítulo, né? Então a revelação é de quem? Revelação de Jesus Cristo. O processo dessa revelação inicia até o final do ano. Se não tiver terminado, a gente vai memorizar esse negócio. Começa em quem? Deus. Depois vem para Jesus, né? Depois para o anjo, depois para João, depois para as igrejas. Então essa é a sequência, e aí então João tem a sua saudação. A sua saudação é feita em nome de quem? Graça e paz da parte daquele que era e que há de vir, dos 7 Espíritos e de Jesus Cristo. Saudação trina, né? Saudação trina. Aí depois, lá com Jesus, ele vai fazer primeiro 3 afirmativas sobre quem é Jesus. Jesus é a fiel testemunha, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Aí João diz assim, por que é que nós temos que adorar esse Cristo? A partir do seu testemunho fiel, do seu primogênito dos mortos e também do soberano da terra. Por quê? Aí ele faz mais 3 afirmativas sobre o que Jesus fez por nós. O que ele fez por nós? Nos amou
nos libertou e nos fez reino e sacerdote. Vê? Se os irmãos memorizarem essa sequência, você vai sempre com Apocalipse 1, pá, eu já sei, está lá. Aí depois eu só completo, né? Só faço ali o redemoinho. Aí a partir daí, então, João vai ter a sua primeira visão dele acerca de Jesus. Ele ouve a voz, e aí ele se volta para ver Cristo, né? Mas ele não tem, na verdade, a gente já vai discutir isso aqui, né? Ele se volta para ver quem falava com ele. Esta aqui é a expressão, né? Ó, verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. E a partir daí, então, as coisas vão acontecer, tá bom? Vamos ler verso 12 até o verso 20. Diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, e com uma veste que chegava a seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Nós, então, começamos domingo passado, nós olhamos ali o princípio, né? Verso 12. Ele se volta e viu os candelabros, e depois um semelhante ao Filho do Homem. E nós falamos sobre a importância da igreja, porque nós já sabemos que os candelabros aqui significam e representam as 7 igrejas, ou as igrejas na sua totalidade. Vimos a questão de que este ser que João viu era semelhante ao Filho do Homem, e ali gastamos um bom tempo falando sobre esse verso aqui, sobretudo destacando a importância da igreja local e da igreja universal. É só um adendo aqui, que eu acho que domingo passado, depois quando eu fui para casa, eu vi que talvez eu tenha falado algo que talvez não tenha ficado bem claro. Quando eu me referi ao fato de que há pessoas que servem na igreja e há pessoas que servem fora da igreja, eu acho que o pastor Reginaldo foi que talvez me ajudou a entender isso. Eu não estava me referindo a desigrejados, tá? Eu falei que há pessoas que servem mais fora da igreja do que dentro da igreja. E nesse momento não estava me referindo às pessoas que são desigrejadas, mas pessoas que estão na igreja, que não ocupam nenhuma função, nenhum cargo. E eu até mencionei isso, que eu já conheci pessoas assim. Tem pessoas que chegaram para mim e disseram: pastor, eu não quero nenhum cargo na igreja, nenhuma função. E eu as respeitava por isso, porque lá fora elas diziam para mim: olha, pastor, eu me dedico o tempo inteiro, o tempo que eu tenho de sobra é para que eu possa fazer muitas coisas que estão fora do contexto da igreja local. Então elas eram bem conhecidas no seu bairro, era impressionante. Tinha pessoas que eu visitava, ele passava e dizia: ô fulano, ô Beltrano, conhecia todo mundo. E quando eu ia na casa de alguma dessas pessoas, eu nunca encontrava um crente, mas eu sempre encontrava não crente. E elas diziam assim: ó, pastor, eu não quero função na igreja, não quero nenhum cargo. Mas elas serviam mais
do que às vezes aqueles que tinham cargos na igreja. Então foi isso a que eu me referi, né? Até porque realmente desigrejado, na minha perspectiva, não tem nenhuma coisa positiva nesse sentido, né? De estar fora do reino da igreja local. Muito bem, vamos lá então. João se volta, ele vê os 7 candelabros, vê alguém semelhante ao Filho do Homem, e ali a gente já começou a ajeitando, né? Então nós olhamos aqui hoje, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão ao redor do seu peito. Alguma tradução vai dizer veste talar. Veste talar é uma veste longa. Então, quando João se volta para ver, dentro daquele que é semelhante ao Filho do Homem, ele vai perceber algumas coisas. Primeiro, a sua vestimenta. A sua vestimenta vai de cima até embaixo, e nessa vestimenta, então, há um cinto atrelado à altura do seu peito. E aqui nós vamos lembrar que quando João está escrevendo, ele sempre tem em mente o quê, no geral? O Velho Testamento. Então, da onde é que ele vai capturar essa ideia de alguém que tinha uma vestimenta longa e com um cinto atado? Ele vai tirar de 3 lugares, tá? Ele vai tirar primeiro do trecho do sumo sacerdote. Êxodo 28, 4, se alguém for rápido que nem uma bala, pode ler em voz bem alta, aí ajuda bastante. Enquanto isso, um outro irmão ou irmã pode abrir Isaías, capítulo 22, verso 21. Então é Êxodo 28, 4 e Isaías 22, 21. Então a primeira referência é a essa ideia clássica da vestimenta daquele que era parecido com o homem ser pautado na vestimenta de um sumo sacerdote. Alguém pode ler Êxodo 28, 4, por favor, em voz bem alta? Isso. Há várias outras passagens, a gente vai ler só uma, tá? Para ganhar tempo, mas essa é a ideia. Essa é uma vestimenta típica de um sumo sacerdote. A veste longa, a túnica, né? E a questão do cinto, Isaías 22, 21. Quem lê em voz alta, por favor? Isso. Então, o conceito do cinto também é a ideia de dignidade, retidão, verdade. Então, ele olha, nesse primeiro contexto aqui, a visão de Jesus, ou do ser que falava com ele, com essa vestimenta, sumo sacerdote. Isso aqui é muito importante, daqui a pouco você já vai perceber como as coisas elas se encaixam e fecham perfeitamente. O cinto, nas Escrituras Sagradas, tem esse conceito também. É algo que é fundamental porque ele ajusta a vestimenta daquele que está utilizando o que quer que seja. Se você vai lá para Efésios, na vestimenta da armadura, você vai perceber a descrição de toda a armadura do soldado, e lá no meio vai dizer que o soldado também tinha o cinto que ajustava todas as coisas. Então, imagina um soldado todo armado, com capacete, com couraça, com caneleiro, e não tem nada para fixar, ele não vai conseguir lutar. Então, o cinto dava sustentabilidade a seu equipamento de guerra. Então, aqui nós temos esse princípio. É também interessante detalhes, como, por exemplo, como que era o cinto? Aqui no Apocalipse, ele era feito de quê? De ouro, né? De novo a ideia de algo precioso, e aqui de novo a ideia é da dignidade daquele que estava se manifestando a João. E aqui o detalhe, a diferença é que o cinto aqui é todo de ouro, e o do sumo sacerdote não era de ouro, né? Então não era de ouro sólido. Aqui nós temos de novo então o princípio de que nós temos aqui a imagem de Jesus como sumo sacerdote. Aí, apoiado especialmente no livro aos Hebreus, você pode fazer um bom estudo sobre Jesus, o grande e único sumo sacerdote. Isso é muito importante na visão de João. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa vestimenta?
Vamos lá. Estou tentando ser um pouquinho mais rápido, tá? Para não ficar nem aqui nem lá. Sumo sacerdote, alguma pergunta? A ideia aqui, de novo, na mente de João, é o qual Jesus é a porta, o caminho de entrada para o Pai Celestial. Ele é o sumo sacerdote que nos coloca diante da presença de Deus, que nos serviu em vida, mas que de uma forma maravilhosa, grandiosa, belíssima, e que a gente não consegue entender, continua nos servindo até hoje. Se você lembrar, quando Jesus está ali nas suas semanas finais, ele encontra os seus discípulos, a Bíblia vai dizer, João disse, que Jesus, tomando o cinto, tomando a toalha, né? Você lembra a expressão lá, o que Jesus fez com a toalha? O que é cingiu-se? Essas palavras a gente lê e às vezes não presta atenção nela. Então, às vezes a gente diz, cingiu. A ideia de cingir é justamente ou você coloca ela ao redor da cintura, ou você pode colocá-la transversalmente, mas é algo que você se envolve nela. Então, Jesus provavelmente amarrou aqui ela na sua cintura, deixou uma sobra, e com aquela toalha ele então lavou e secou os pés dos discípulos, né? Então, João, quando tem essa visão, ele fala sobre o cinto, ele continua tendo a sua memória refrescada do trabalho em vida que Jesus Cristo fez. Nos serviu e continua nos servindo até hoje. Como ele nos serve até hoje, nós que o conhecemos? Qual é um dos seus papéis hoje na eternidade? Advogado, que mais? Intermediador, que mais? Salvador, tudo bem. Tem uma questão que é muito importante que Hebreus fala. Ele continua sendo o grande intercessor diante de nossa vida. Ele continua clamando ao Pai em nosso favor. Então, o ministério de Jesus, como sumo sacerdote, ele é eterno. Ele é eterno. Ele não só abriu o caminho para nós na direção de Deus, como ele continua nos servindo por graça e por bondade até os dias de hoje. É por isso que ele é o sumo sacerdote eterno na visão de Hebreus. O seu ministério não tem fim. Então ele é o sacerdote perpétuo. Hebreus fala claramente sobre isso. E ele vive para interceder por nós. Está à direita de Deus Pai e intercede por nós continuamente. Então a gente precisa lembrar isso. Nosso Senhor Jesus não nos serviu somente em vida. Ele continua fazendo por toda a eternidade. Essa é a beleza do Cristo, que nessa visão traz a ideia do sumo sacerdote, que tem um sacerdócio eterno. A referência de Hebreus 7, 23 a 26, não vamos ler em função aqui do tempo. Enilson. Aqui, é por isso que eu falei domingo passado, que mesmo procurando na IA e pela IA, você não tem uma descrição perfeita da visão. Essa visão que a gente tem ali, claro que é só uma visão, mas observe, aquele cinto ali não está nem na altura do peito, ele está aqui, aqui e transversal, aqui também, né, que poderia ser feito. Mas na descrição do texto, o cinto está aqui em cima, né? E não abaixo. O que traz a ideia do texto realmente de um cinto que era o cinto da representatividade da divindade também do próprio Cristo, né? Da sua autoridade, do seu poder sobre todas as coisas. Então, mesmo que aquela imagem tenha o cinto um pouco abaixo ou na cintura, na verdade é na altura do peito. São os detalhes do texto que nem a IA consegue reproduzir, né? A não ser que tenha alguém que... Eu descrevi tudinho, texto por texto, coloquei detalhe por detalhe,
procurei, todas elas davam uma diferente da outra. Essa foi a melhorzinha que apareceu, então vamos com ela mesmo, né? Vamos com ela mesmo. Muito bem. Outras pessoas também usavam túnicas compridas, vestes longas. E eu não vou perder muito tempo aqui, mas eram os reis, as pessoas nobres. Elas utilizavam vestimentas longas que caracterizavam também a sua própria posição de destaque. Um dos textos que a gente pode lembrar é de primeira carta de Samuel, capítulo 18, verso 4, quando Jonatas, o filho de Saul, o herdeiro por natureza, dá a Davi todas as suas peças, como o seu escudo, a sua espada, mas também lá no texto vai dizer, e deu a ele a sua túnica, né, a sua vestimenta, e deu a ele aquilo que lhe representava, não como guerreiro, mas como alguém nobre, alguém que era da realeza. Então, há várias outras passagens nas Escrituras Sagradas, 1 Samuel 24, 5, verso 12, Ezequiel 26, verso 16, que mostra que os nobres, os príncipes, os reis, usavam vestes talares, vestes que iam até, então, os seus pés, e que ao vê-las se identificava claramente alguém com uma posição digna ou de realeza ou de um status mais elevado. E aí nós colocamos ali, de forma bem simples, que a visão de João também identificava Jesus como rei, alguém digno, alguém de alta posição, de alta importância dentro do contexto. E também eu coloquei ali como profeta, que é a ideia do mensageiro. Então Jesus se apresenta em sua realeza, com vestes reais, e ao mesmo tempo a sua vestimenta é a vestimenta dos mensageiros de Deus, aonde o grande mensageiro de Deus, os profetas, também utilizavam roupas nesse sentido. A túnica de João Batista era uma túnica simples, mas ele a tinha. Uma túnica com pele de camelo, né? Com pele de camelo. Então os mensageiros utilizavam dessas túnicas também para poder representar a autoridade do profeta que falava. Não se detinha tanto na questão de como era a túnica, mas era uma túnica também. Eles assim as tinham. Então aqui nós temos também, aqui nesse contexto, Jesus como o grande e supremo mensageiro de Deus. Por que eu fiz essa questão aqui? Porque quando você estuda teologia, você vai lembrar de que classicamente Jesus, ele é tido como alguém que teve um tríplice ministério. Ele é sacerdote, profeta e rei. Quando João tem a visão, ele tem em mente as três grandes virtudes do ofício de Jesus Cristo. Por isso que essa visão ela é importante a gente fazer um pequeno destaque para nos lembrar de todas essas coisas. Jesus, nessa imagem, ele nos descreve, então, através da sua vestimenta, o seu tríplice ofício. Ele é o mensageiro de Deus, aquele que traz a verdade de Deus. Ele veio para dar testemunho da verdade. Viveu a verdade, falou da verdade e morreu pela verdade. Se ele é o mensageiro que traz a verdade, ele é aquele que morre pela verdade e se torna sumo sacerdote dessa mesma verdade, nos abrindo os caminhos, ou o caminho para o nosso Pai Celestial. E ele, então, sendo o mensageiro, sendo ele aquele que morre, ele também se torna rei e rei eterno. Ele é o rei e o soberano dos reis da terra. Então você tem o mensageiro, que anuncia a verdade, você tem o sacerdote que morre pela verdade, e você tem o rei que vive da verdade para a verdade e pela verdade, né? Então eu sou o caminho e a verdade e a vida. As coisas na Bíblia elas se fecham sempre, sempre, sempre.
Tá? Então, essa é uma descrição rápida das vestes. Alguma pergunta sobre vestes? Isso. Na verdade, irmãos, assim, a ideia do estudo, isso aqui é tão rico, porque assim, ó, cada detalhe desse, você tem um longo estudo. Um longo estudo. Diante do, por exemplo, daquilo que você está falando, diante do rei, o que, que você faz diante do rei? Oi? Você se prostra, o que, que mais? Respeita, mas o que, que mais? Chora, mas tem a ideia de quê? Reverência, mas o que mais? Tudo isso está certo. Tem a ideia de servidão. Quando o Jonatas entrega tudo que ele tem, que seria a sua dignidade, através da sua vestimenta, da sua espada, de tudo, ele está dizendo, eu estou à sua disposição. E o Senhor pode fazer comigo o que o Senhor quiser fazer. A ideia dos textos, ainda que a gente não vai explorar detalhe por detalhe, dá para você chegar em casa e você começar a pensar e fazer um bom devocional. Um bom devocional. Ah, Jesus é o sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote, mas ele me fez o quê? Vai, só completa a ideia, o pensamento. Aqui na minha cabeça fica tudo girando tudo ao mesmo tempo, né? Ele é o sumo sacerdote e nos fez o quê? Oi? Nos fez o quê? Ele nos amou. Ele nos fez sacerdotes. O sumo sacerdote nos fez sacerdotes. E o que o sacerdote faz? Serve a quem? Só a Deus. Isso. Então a ideia sempre vai ser essa. Não há espiritualidade na verticalidade somente e nem na horizontalidade. É as duas coisas caminham juntas. É isso aqui, ó. Tempo inteiro. O sumo sacerdote me fez sacerdote para que eu sirva, mas também para que eu sirva o meu próximo. Sempre é assim. Não existe assim, uma vida contemplativa de Deus, só Deus. Não existe. Nunca será verdadeiro isso. Assim como nunca haverá uma espiritualidade se você só olhar numa relação de homem para homem, de mulher para mulher, ou de ser humano para ser humano. Sempre é assim. Ó. Esse é o ciclo eterno. Jesus, o Filho de Deus, se fez carne, habitou entre nós, serviu o seu Pai, serviu, viveu, morreu para a glória do seu Pai Celestial, mas ao mesmo tempo a sua morte serviu para que Deus fosse glorificado através da sua salvação e da minha salvação. Então é sempre isso aqui, aí ele nos faz reino sacerdote para que nós sirvamos uns aos outros e sirvamos a Deus, para que nós amemos a Deus e amemos o próximo, para que nós façamos sempre isso aqui, ó. É sempre isso aqui, sempre, tá? Então, cada vez que você for olhar essas passagens, você vai lembrar. Por exemplo, Jesus é o rei, mas o que ele nos fez também? Reis. A ideia do Cristo como o grande sumo sacerdote é que ele torna isso visível ao Pai e também para nós. Ele nos fez reis e sacerdotes. Por isso que nas cartas vai dizer que aquele que vencer se sentará comigo no meu trono. Os salvos reinarão, Apocalipse, junto com o Senhor por toda a eternidade. É a mesma coisa do conceito do profeta. Jesus foi o grande profeta. Nos trouxe a mensagem que apontava para Deus e nos deixou essa mesma missão. Apontar para a glória de Deus pelo testemunho da vida e das palavras. E como é que nós fazemos isto? Anunciando Jesus. Então, sempre essa escala. Nunca será vertical ou horizontal. Será as duas sempre. Tá? Então, quando você lembrar assim, Jesus fez por mim tal coisa, lembre-se, ele fez para você tal coisa. Mas, geralmente, ele está dizendo que esta coisa que ele fez para você não é para você somente. É para a glória dele, mas também deve ser repartida com alguém. Tá? Então, sempre vai ser isso. Sempre, irmãos. Sempre. Tá bom? Vamos embora lá. Vamos dar uma olhadinha mais aqui? Se você não tem mais perguntas,
O texto continua na descrição e diz: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Aí lá vem, da onde João tira isso aqui? Velho Testamento. Olha de novo. Daniel, capítulo 7, verso 9. Daniel, capítulo 7, o verso 9. Nós já lemos essa passagem aqui, mas é sempre bom revê-la. Quando Daniel tem um sonho sobre a sequência dos reinos, né, que não vamos interpretar aqui hoje, ele diz que, na sua visão, no capítulo 7, verso 9, enquanto eu olhava, tronos foram colocados, e um ancião se sentou, e sua veste era branca como a neve, e o cabelo era branco como a lã. Aí ele vai descrever, então, depois, a visão daquele que estava assentado sobre o trono. O que você acha? O que será que representa cabeça e cabelos brancos como a lã ou como a neve? O que é que você acha que representa? Sabedoria, autoridade, pureza, o que mais? Oi? Limpeza é pureza, né? Tá certo, né? Qual era a idade desta pessoa que João viu? Oi? Qual era a idade dele? Não, do ser que ele viu. Um ancião. O ancião, né? Quando você vai olhar, aqui também Daniel tem a mesma ideia. Um ancião, cabelos brancos, sabedoria, significa a ideia de longevidade. No caso aqui, o conceito de cabelos brancos aponta para a eternidade daquele que está sentado no trono. Daquele que, olha bem, irmãos, como que os textos vão citando, vão sendo completados. Lá no verso 8, Jesus diz: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, no caso aqui Deus falando, o que é, que era e que há de vir, apontando para a eternidade de Deus. Aqui, esse é o mesmo caminho, a eternidade. Os seus cabelos eram brancos, longevidade, eternidade, ainda que não apareça a palavra eternidade, mas ela está aqui. Idade muito avançada, que se refere à existência eterna daquele que João viu. E na sua eternidade, os princípios da sabedoria, como no Velho Testamento também é. As cãs, os cabelos brancos, simbolizam sabedoria. Né? Sabedoria. E aí os irmãos falaram também sobre pureza. Né? Pureza, santidade, que são os símbolos. Eita, já passou. Esqueçam aquele lá. Mas tudo bem, eu não vi que já estava lá. Sabedoria, pureza, santidade, sem mancha. Isaías 1,18 diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1,18. Pureza, santidade plena e absoluta. Então aqui nós temos mais dois símbolos: a preexistência eterna do Cristo e ao mesmo tempo a pureza dele. Perguntas? Os irmãos estão vendo que eu estou mais acelerado, né? Para não... Sim, meu irmão. Perfeito, meu irmão. Isso, perfeitamente. Hebreus fala... Se você quiser estudar muito sobre o sacrifício de Jesus, leia Hebreus. É do começo ao fim. Ali quem quer estudar Hebreus. E aí Hebreus vai falar muito sobre isso, sobre
o conceito do cordeiro puro, santo, imaculado, sem mancha, sem nada, que é apresentado diante de Deus, e por isso Deus o aceita. E então esse é o Cordeiro de Deus que morre uma vez só, e não há necessidade de repetição mais de sacrifícios, porque Deus foi atendido plenamente. Nenhum cordeiro e nenhum animal que era sacrificado era perfeito, no sentido pleno da palavra, né? Era considerado pelos sacerdotes como perfeito, mas só apontava para uma verdade. O único perfeito de fato e de verdade era o próprio Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Muito bem, qual é a outra? O que João viu mais aqui? Qual é o próximo? Os olhos eram como chama de fogo. O que quer dizer esse negócio de olho com chama de fogo? O que é que você acha? Oi? Vê tudo. Justiça. Oi? Põe tudo à prova. Certinho, né? Se você deixou aberto Daniel, olha Daniel capítulo 10, o verso 6. Daniel 10, o verso 6. Capítulo 10, Daniel tem a visão de um homem vestido de linho, uma túnica, né? Ele está em jejum, ele está buscando uma direção de Deus para entender, compreender o que é que Deus estava falando. E lá no capítulo 10, verso 6, ele tem então uma visão que vai ajudá-lo a entender o que é que estava acontecendo. Aí ele descreve a visão daquele que ele viu, diz: o seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago e os olhos como tochas acesas. De novo, ele vai buscar no Velho Testamento elementos para descrever o indescritível. E pernas como reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Depois, se você quiser ler aqui, junto com o Apocalipse, você vai ver como as coisas são praticamente as mesmas características, né? Então, a ideia aqui é que aparece uma descrição de Daniel. E certamente a gente tem aqui tudo que os irmãos falaram. Os olhos de Jesus, quando foram vistos na terra, eram olhos diferentes, né? Se você vai olhar, em alguns momentos Jesus olha e o seu olhar é de compaixão. Jesus olha para o jovem rico e o ama. Mas Jesus também olha para algumas pessoas e o seu olhar é um olhar duro. Ele olha para Simão e diz: se você soubesse quem eu sou, você beijaria os meus pés, limparia os meus pés. Você está criticando a mulher que está fazendo isso? Você não sabe de nada. Então, ao mesmo tempo é um olhar compassivo, como um olhar que ele deu a Pedro, né? Depois que Pedro nega, e antes de Jesus ser levado, a Bíblia diz que Jesus fita os olhos de Pedro e eles se olham por algum breve momento. E Pedro sai dali e chora amargamente. Então, a gente entende que quando as pessoas olhavam para Jesus, Jesus as olhava, era um olhar diferenciado. Era um olhar que a gente pode dizer um olhar inesquecível. Um olhar que não poderia ser esquecido na sua mente. Agora, quando João descreve o olhar dele como um olhar de fogo, algumas características também a gente pode aqui recordar. Os olhos de Jesus são penetrantes, eles sondam, eles são inquiridores, examinadores. Eles são olhos que vão avaliar profundamente aquilo que ele olha, ou quem ele olha. A ideia de que o seu olhar como chama de fogo, não há nada que possa se tornar barreira para que ele veja a verdade que há em quem ele olha. Isso é muito importante. Nos faz recordar do salmista que diz: sonda-me, ó Deus,
e ver se há em mim algum caminho mau. Os princípios dos olhos, eles são inicialmente os princípios daquele que tudo vê, tudo sabe, e que você não e eu, nós não podemos fugir da sua visão e da sua presença. Ainda que queira fugir e vá até o abismo, ele estará lá. Ainda que eu suba nas asas da alvorada, ele estará lá. Ainda, se você for ler os Salmos, você vai ver que a expressão que vai mais se repetir é ainda que, ainda que eu, ainda, ele vai dizer, não dá para fugir da presença daquele que tudo vê. Lá no ventre da minha mãe, ele já me viu. Então, essa visão daquele que tem os 7 olhos, que dá a ideia da sua plenitude de onisciência e de sabedoria, que tudo vê, tudo entende, é representada aqui pelo olhar como tocha de fogo, que ele vem e examina todas as coisas. Se ele examina todas as coisas para o nosso bem, e seja ele louvado por causa disso e glorificado, e ao nos ver, percebe as nossas angústias, as nossas dores, as nossas crises profundas, e com o seu olhar penetrante, a gente vai olhar depois, é capaz de nos animar, de nos encorajar, de nos dar palavras de renovo, de nos dar bênçãos das quais ele nos presenteia, porque tudo sabe e tudo vê, tudo conhece. Por outro lado, esse olhar que também é um olhar que exerce a função de purificação e de santificação. Quando o juiz, aqui no caso, olha, ele vai fazer um inquérito. Ele vai olhar para você e para mim com um olhar compassivo, mas ao mesmo tempo abre-se um inquérito e ele vai avaliar a nossa vida. Eu sei que é difícil para a gente falar sobre isso, muito complicado falar sobre isso, porque há coisas que nós escondemos tão bem que não percebemos nem nós mesmos, quanto mais os outros. Mas o olhar de Jesus, ele perpassa toda a nossa existência. E em algum momento o seu olhar sobre nós é um olhar para ver as nossas fraquezas e nos renovar. Em outro momento o seu olhar sobre nós é para trazer sobre a nossa vida o seu olhar purificador. O seu olhar que é um olhar disciplinador. Porque o fogo serve para purificar e para tornar puro o impuro. A gente nunca pode esquecer disso. De que a nossa vida não pode ser só pautada no amor de Deus, como também não pode ser pautada só sobre a justiça de Deus. As duas coisas vão caminhar sempre juntas. Eu não posso cair num extremo só do amor e não posso cair no extremo só da justiça. Porque as duas coisas são perfeitas em Deus. Ele nos ama, mas ao mesmo tempo sobre você, sobre mim, sobre a igreja, ele tem um olhar como de fogo. Quando a gente for estudar Apocalipse, as cartas, você vai perceber isso claramente. Claramente. Com toda a clareza, não vou adiantar o outro estudo, mas se você for ver a carta às igrejas, ela é uma carta, são cartas judiciais. Jesus abre um inquérito na igreja. Ele vai abrir um inquérito. Diz: escreve à igreja de Éfeso.
Você pode ler em casa. Com essa visão, você já vai adiantar muito o estudo. Quer ver? Aqui, Apocalipse 2. E se você for, eu vou até já adiantar um pouquinho para você, olhar em casa com cuidado. Quase todas as apresentações de Jesus às igrejas é a mesma base da apresentação dele que João viu. Por exemplo, capítulo 2, verso 1, ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas são as palavras daquele que tem o quê? Tem o quê? As 7 estrelas, e anda, ele volta para a visão de novo. Ele vai voltar, porque é da visão dele que ele vai estabelecer a forma como ele vai escrever ou vai se relacionar com a igreja. Olha lá no capítulo 2, verso 8, ao anjo da igreja em Esmirna escreva, estas são as palavras daquele que é o quê? Primeiro e último, que morreu e ressuscitou. Ele vai sempre falar as mesmas coisas. Agora, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Apocalipse 2, o verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva, estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como? Quando você olha as cartas, primeira coisa que você vai ter que perceber, lendo em casa, é o inquérito que Jesus abriu. Né? Nesse inquérito você tem as igrejas que são elogiadas somente, 2 delas. Então você tem 5 igrejas que são elogiadas, mas ao mesmo tempo ele disse, eu tenho contra ti tais coisas, e tais. Isso é uma realidade para a nossa vida. Quando ele nos olha, ele vai ver a nossa inteireza e vai perceber o que é que em nós, pela sua graça, é elogiável e o que em nós é passível da sua chama de fogo para consumir e erradicar o mal que há em nós. Então esse sempre será o princípio. Por isso João, ao olhá-lo, diz, os seus olhos são como chama de fogo, que também é consumidor, pronto para fazer o processo de purificação daquilo que ele sabe que precisa ser purificado. Então lembre-se, quando Jesus escreve à igreja, já estou dando a dica aqui, ele escreve e o seu processo é um processo de purificação da igreja. Ele vai olhar para as 7 igrejas e vai se aproximar delas como um juiz. A maravilha para nós como cristãos é de que nós temos um juiz amoroso, gracioso, misericordioso, que nos chama ao arrependimento sempre e nos dá oportunidades, sabe, de consertarmos as coisas que precisamos consertar. Primeiro ele fala conosco, ele nos adverte, ele diz, olha, você tem isso, mas reconheço essas suas virtudes que lhes dei, que você não as conquistou, você as recebeu pela graça e ação do meu Espírito Santo, mas eu ainda tenho algumas coisas que eu quero que você ajuste. Aí ele dá oportunidades. A gente vai ver isso nas cartas. E a sua paciência é longa, mas ela também tem fim. E quando essa paciência alcança o seu estado limite, quando necessário, o juiz e senhor da nossa vida, ele vem também com olhos de fogo. Mas o seu olhar de fogo não é para nos destruir, é para o nosso bem, é para nos purificar, é para nos santificar. Então, não queiramos nós nos esconder dos olhos daquele que tudo vê. Não pode. Não é possível. Não é possível. E diante desse olhar que tudo vê, devemos tremer. João depois vai tremer e vai cair. Ele vai derrubado como morto, porque ele olha a visão de juiz, do juiz que Jesus Cristo era. Então, eu não quero assustar ninguém,
porque sei da graça dele, sei da paciência dele, sei da longanimidade dele, para comigo e para com você. Mas o alerta sempre vem de que nós não devemos brincar de cristão e nem brincar de ser discípulo dele. A estas coisas ele requer que nós sejamos realmente achados íntegros diante dele. Não brinque com Deus. Não brinque. Serve para você e serve para mim. Tudo bem, meus irmãos? Tranquilo? Não assustei você, não? Não devemos ter medo, mas devemos temer. Medo nos afasta de algo, mas o temor nos aproxima dele, né? Então, que nós temamos ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Princípio da sabedoria. Pode, querida. Sim, nós vamos ver isso nas cartas. Que eu tô só, os irmãos acham que não é verdade, às vezes alguns pastores estão só enrolando. Tudo que a gente está estudando aqui, quando for olhar as cartas, você vai já saber muita coisa. E você percebe, sim, o exame de Cristo ele é individual e ele é coletivo. Ele é individual sobre sua vida e sobre a minha vida, mas também ele vê a nossa igreja aqui, a PIB. Ele vê, ele nos vê por inteiro, por inteiro. Se você vai ler Jó, você vai se cantar com Jó. Jó, ou aqui as cartas do Apocalipse, irmãos. As estrelas, dentro da cultura da época, aquele que detinha as estrelas na mão, ele era considerado o maior. E se você for olhar, algumas moedas romanas, que eram homenagens aos imperadores, tinham a figura do imperador e as estrelas na mão do imperador. Significa que ele era o grande comandante do universo, porque ele se achava Deus. Tá? E quando Jesus se apresentou, ele vai dizer: eu sou aquele que tem as 7 estrelas nas mãos. Eu sou o verdadeiro Senhor. E ao mesmo tempo que ele tem as 7 na mão, coletividade, ele vai falar com cada uma em particular. Deus nos olha como igreja, e devemos temer isso como igreja, mas também olha particularmente a cada um de nós. Sempre será assim. Né? Sempre será assim. Às vezes nos disciplinará como igreja, e às vezes nos disciplinará individualmente. Nos amará como igreja, mas nos amará individualmente. Né? Eu sou aquele que sonda os rins, diz o Todo-Poderoso, para ver o que há. A ideia de sondar rim, para nós não faz nenhum sentido, mas faz sentido na figura que o profeta utiliza e que Jesus utiliza numa das cartas aqui do Apocalipse. Alguém levantou a mão e eu já não me perdi, irmão João. Isso. Sempre a ideia, né? Esse conceito do juízo de Deus, é que nós, como cristãos, nos esquecemos muito disso, porque a gente sempre pensa, o julgamento, o juízo de Deus é sobre quem? Sobre? Não, mas geralmente a gente acha que é sobre os incrédulos, né? A gente sempre tem a tendência de colocar para aqueles que não conhecem a Jesus. Mas a gente não pode esquecer que na Bíblia, no ensino da Escritura Sagrada, o juízo de Deus começa por onde? Começa por onde? Começa pela igreja. Sempre. Irmãos, antes de Deus julgar o mundo, Ele julgará a sua igreja. Antes de Deus, e no presente, antes de Deus se preocupar somente em julgar as pessoas que não o conhecem, Ele se preocupará primeiro em julgar os seus filhos. E julgar nesse sentido significa inquérito
e processo, que pode ser elogiável e pode ser também um chamamento para um acerto de contas, de Hebreus, né? Que diz que nós não poderemos e ninguém poderá deixar de olhar Deus olho no olho. Essa é uma das passagens mais bonitas que quando eu leio, mas também, por outro lado, é uma passagem desafiadora quando a gente lê. Você já leu essa passagem de Hebreus? Abra aí, se você puder ler rapidinho. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12, 13 e 14. Esse é um texto que a gente normalmente lê só e memoriza só a primeira parte. Hebreus 4:12. Olha como esse aqui a gente sabe de qual é salteado, a maioria de nós, né? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada de qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e medula, juntas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Essa parte a gente gosta. Aí vem a outra. Aí diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Não há nenhuma célula no seu corpo e no meu corpo que seja desconhecida para Deus. Nenhum ponto obscuro, nenhum. A Bíblia diz: nós estamos nus na presença dele, completamente nus, e contaremos com a sua graça, que nos abençoa com as virtudes e com as qualidades, e ao mesmo tempo com o seu exercício de tornar as nossas falhas em acertos, porque é isso que Deus faz. A correção de Deus não é vingança. A correção de Deus é tornar os nossos defeitos em virtudes. É assim que Ele quer fazer sobre a nossa vida, tá? Então, sim. Sempre o conceito, a gente vai chegar bem nessa parte, pastor, aonde João cai como morto e o ser que se apresenta a ele vai tocá-lo e vai dar a ele a ideia de reviver. Estava como morto, caiu aos seus pés como morto, e aquele tocou em mim com a sua mão direita e disse: não temas, né? E aí então a gente vai chegar lá. É um momento muito bonito do livro, porque ele vai lembrar também outros personagens do Velho Testamento que tiveram a mesma experiência. Ninguém poderá estar diante de Deus se primeiramente não se sentir como morto. Mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá porque é bonito. Davi. Eu acho que o princípio do julgamento, se ele for ser contemplado só para a eternidade, ele nos faz ter uma visão não tão ideal de Deus. Porque, observe, os galardões eles são distribuídos em vida também. Quando você vai a gente estudou ano passado, o Sermão do Monte, aí diz assim: tu, quando, pois, orares, vai no secreto do teu quarto e saberá somente o teu Deus que você está orando. E como é que o texto diz? E ele que te vê no oculto, te recompensará. Se a gente fosse contar com os galardões de Deus só no julgamento, a gente estava tudo morto. Então Deus nos recompensa em vida.
Deus nos dá graça em vida. E haverá algumas das coisas das quais Deus, na sua eterna sabedoria e no seu inescrutável entendimento, que Ele distribuirá para toda a eternidade, né? E aí a gente vai sair de um campo seguro para um campo que a gente não tem tanta certeza. Por exemplo, conta-se a história de um cristão que chegou no céu, um irmão, né? Serviu muito na igreja, é mais velho do que andar para trás. Talvez você não ouviu. Ele serviu muito na igreja, mas assim era o servo, né? Aquele que fazia, mas era o cristão. Aí ele morreu, chegou no céu, e aí ele chegou todo animado. Agora eu tenho direito a receber as minhas recompensas, as minhas heranças, né? Ele entrou, olhou aquelas ruas de ouro, tudo bonita, mansões celestiais, e ele disse: eita glória, é agora que eu vou me dar bem. Aí o anjo chegou para ele e fez a entrevista com ele. Disse: tá, eu vou te levar lá para onde você vai passar a tua eternidade. Ele, animado que só, foi caminhando, olhava uma casa bonita: é essa aqui? E o anjo passava reto. Não é? Aí foi, e aí foi diminuindo o padrão das casas, foi diminuindo, aí quando chegou assim, um casebrezinho bem chumbrego, ele disse assim: vai ser aqui. Ele olhou e disse: isso deve estar errado, não é aqui não, esse endereço aqui não é meu. Não, é sim, aqui que você vai passar, aqui é o direito que você tem de habitar eternamente. Ele olhou e disse: ah, mas vai ver que tem alguma coisa de boa aí, né? Aí ele olhou, aí tinha um carrinho velho escangaiado do lado, aí o anjo disse assim: esse aí é onde você vai se locomover, né? Porque as distâncias aqui são longas. Então ele olhou assim, no final a situação dele foi tão difícil que ele ficou emburrado, mas emburrado, andava com aquele foguetinho velho no céu, sempre emburrado. Passou um tempo, ele passou diante do anjo dando cavalo de pau, mas de rindo, faceiro que só, né? Alegre. O anjo perguntou para ele: e aí, o que aconteceu que tu mudou tanto de humor? Ele disse assim: nada, é nada, o pastor meu acabou de chegar, ele está andando de bicicleta. Nós vamos lá, pastor, pedalar. Se tiver a bicicleta, pior se der um skate, né? É mais força ainda, né? Se a gente for pensar só na eternidade, a gente vai ter muita dificuldade. Deus nos abençoe, graças a Deus por isso, nos recompensa aqui, a partir da fidelidade que nós tivemos com Ele também aqui. Então é uma visão de dois caminhos: das coisas que receberemos para a eternidade e das coisas que já recebemos aqui, né? Ah, não, é muito melhor lá, são coisas que durarão para todo sempre, né? Mas também poderia dizer para você que eu estou casado há 33 anos e não tenho recompensa e galardão melhor na minha vida do que a minha esposa. Eu vou viver com ela até o final da minha vida. Não sei quanto tempo tenho. O que é que eu quero melhor aqui nessa vida? Não diz o Provérbios: é melhor o pouco em uma casa humilde do que o muito como uma mulher rixosa. Então tem coisas que são belíssimas e Deus nos dá a graça de viver, já experimentar aqui. Agora vamos parar com um momento romântico. Ah, gente do céu, tá? Então, irmãos, o princípio, irmãos, é que a gente, quando fala do céu, nem é o estudo de hoje, mas eu vou só encerrar para a gente poder andar aqui. Porque a gente, quando fala do céu, e quando João descreve o céu no Apocalipse, ele também leva muito em conta a sua experiência terrena. A gente projeta para a eternidade aquilo que nós conhecemos da vida terrena. Então, provavelmente, eu acredito que não vai ter mansões no céu. Então, você já pode riscar do seu sonho de desejo: mansão, risque lá, passe, não vai ter lá, né? Não vai ter. O princípio melhor de interpretação
É porque na nossa cabeça a gente vai reproduzir o que a gente tem na Terra, né? Então eu vou ter uma casa, eu vou ter vou ganhar em euro, né? Não vou ter problema de saúde, não vou ter choro, não vou ter nada, então a minha vida vai ser perfeita. Então a gente projeta para a eternidade muito do conceito que a gente quer aqui. E a melhor forma da gente tentar interpretar galardões e recompensas e coroas é a ideia que parte dos anciãos que estão sentados no trono, os 24 anciãos que representam ali na interpretação bíblica mais coerente a igreja na sua totalidade. E quando eles estão diante do trono e daquele que está sentado para todo sempre, eles se prostram, tiram suas coroas e colocam aos pés dele. Aquilo que você e eu tivermos na eternidade será simplesmente para a gente colocar diante de Jesus e dizer: teu, é tua, seu, é sua, obrigado, obrigado. Mais do que para se deleitar, é para honrá-lo, né? Por isso as coroas não permanecem na cabeça dos anciãos. A coroa é para ser depositada aos pés daquele que vive para todo sempre. Então as recompensas e galardões não serão só para serem desfrutados, mas serão símbolos de rendição e gratidão eterna. Então eu nem acredito que vai ter mansão na eternidade, tá? Não acredito nisso. Pode ser, se tiver. Acredito que vai ser só uma. E você vai ter que morar junto com todo mundo. Então deu jeito, né? Vai ter. Eu separado, né? Eu na minha mansão lá, egoísta, eu comendo picanha, a vida ali, o restante ali, só de... Não. A ideia de céu é algo perfeito. Meu irmão, eu nem ia ficar falando sobre isso aqui. A ideia do céu é um lugar de perfeita sintonia e harmonia, como perfeita é a harmonia entre a Trindade. As três pessoas da Trindade. Entre eles não há melhor nem maior, assim como perfeitamente o Deus Trino se relaciona entre si mesmo nas três pessoas, assim haverá de ser a harmonia dos santos de Deus, em perfeita harmonia, onde ninguém viverá para si. Porque lá no céu não haverá isso, não haverá egoísmo, senão deixará de ser céu. Mas é onde viveremos para sempre, para o nosso Senhor e uns para com os outros. A igreja é um local de treinamento da eternidade. Aqui somos chamados a servir uns aos outros, porque também serviremos uns aos outros na eternidade. Eu não penso em vida individualizada. Mesmo que Jesus tenha dito, na casa do meu Pai há muitas moradas, ele diz na casa, não é nas casas do meu Pai. É uma casa só, porque é uma família só, é um povo só. São tudo irmãos, então morarão na mesma casa. Ainda que essa casa possa ter muitos aposentos, significa que há lugar para todos. Há lugar para todos. Mas tire da sua cabeça que você vai ficar no cantinho do céu, sozinho, tá bom? Oi. Obrigado, pastor. Lembre-se sempre das parábolas de Jesus, entre várias delas a parábola dos talentos. Nem todo mundo é chamado para a mesma coisa. Nem todo mundo é chamado para com a mesma capacitação, com o mesmo dom, não. O Espírito Santo dá conforme ele deseja e sabe. Se você olhar a parábola, lá você tem servos que receberam talentos diferentes. Não importa quantos talentos você recebeu de Deus. O que importa é você ser achado fiel no que você recebeu e não no que você não recebeu, né? Essa é a grande lição da parábola dos talentos. Os irmãos, se não lembram da parábola, leem em casa. Não vou voltar a ela aqui, né? Mas lembre-se
é ser achado fiel naquilo que você tem, naquilo que Deus lhe deu, naquilo que você recebeu da parte de Deus. Ah, se o meu dom, sei lá, de servir. Tem tanto dom, eu não quero citar nenhum aqui para não dizer que estou mandando uma indireta, né? Mas se o meu dom é de puxar o gasofilácio lá para cá, que eu seja achado fiel nesse processo. Mas se eu quiser me meter no vaso de flor, que é de uma outra pessoa, a qual Deus não me chamou para meter a mão, eu vou arrumar encrenca com Deus aqui. Isso não é meu. O meu é lá. Eu tenho que canalizar as minhas habilidades recebidas de Deus para aquilo, para aquilo, para aquilo. Se puder ajudar aqui, posso ajudar, mas a minha responsabilidade maior é aquela. Você entende isso? Porque nós não somos chamados para fazer tudo. Nós somos chamados para algumas coisas específicas, mas é um outro estudo de mordomia de dons e talentos. O pessoal já terminou, falta 4 minutos para a gente terminar aqui, tá? Vamos ver se eu ando mais alguma coisinha aqui, tá? Os pés, como é que eram os pés? Os pés eram semelhantes ao de bronze polido, como se fosse derretido na fornalha. Daniel 10:6, a gente já leu, é o mesmo princípio. Então, quando a gente começa a olhar olhos como chamas de fogo, bronze polido, né? Volta de novo a história do processo judicial, de novo, né? Bronze. Eu já nem sei onde que eu estou. Em algum lugar eu estou. Está meio escuro ali, eu vou mudar aquilo lá, né? Eu vou mudar. A ideia é aonde o Supremo Juiz, por onde ele caminha, imagine, pés de bronze, polido, como no fogo. Aonde ele passa, ele deixa o que para trás? Marcas. E o que mais? O meu olhar não é de tocha de fogo, mas é um olhar penetrante também. Capita o que tem na minha Qual é a ideia? Caminho, e por onde ele passa, firmeza, e por onde ele passa, deixa marcas. Se tem marcas, reduz a nada, a cinza, a pó. É chocante, né? Mas é. Você vai ver uma das cartas que Jesus vai se apresentar como aquele que tem os pés. A ideia é ele se aproxima sobre aquilo que ele não considera como útil e como elemento de glorificação a ele. Ele destrói. Ele destrói as nossas obras que nós não fizemos para ele, mas fizemos para nós mesmos, para nos tornarmos bons aos olhos dos outros. Os seus pés, como bronze, esmagará cada uma dessas coisas. Ele olhará para as intenções do meu coração. E tudo aquilo que não for feito por amor a ele. Porque o que adianta eu entregar a minha vida? O que adianta entregar as minhas riquezas? O que adianta falar em línguas estranhas? O que adianta profetizar? O que adianta? Você lembra de texto que eu estou falando? Qual é o texto? Coríntios 13. Ainda que eu possa mover os céus e a terra, fazer o possível e o impossível, se não for por amor, de que valeria? Diz o apóstolo Paulo.
a gente precisa lembrar sempre disso. Estamos sob os olhos daquele que tudo vê. E ver se a motivação pela qual fazemos está ancorada naquilo que é o maior e o melhor da palavra de Deus, que é o amor a Ele. Se não for, o seu pé pisará e sobrará só cinzas daquilo que nós fizemos. Caminha muito de acordo com o texto que o irmão João citou, que no dia o Senhor examinará as nossas ações pelo fogo. O que for palha, feno, tudo vai ser queimado. Os irmãos entendem? É uma visão. É por isso que João vai cair. A gente vai chegar lá. Não é porque ele ficou encantado, simplesmente olhou e disse, nossa, é Jesus cair. Não. Ele cai porque a visão que ele tem é a visão que Jesus queria dar para ele. Eu estou caminhando e estou marchando sobre o Império Romano e sobre a igreja. Mas antes do Império Romano, é sobre a igreja. Ele primeiro fala à igreja e depois falará contra o Império Romano. Então a gente não pode esquecer disso. João, quando cai, é porque a visão, irmãos, é aterradora. Aqui não tem nada, na visão inicial de João, não tem nada que lembre ele do olhar de amor, da palavra doce, dos pés que caminhavam distâncias, milhas e milhas, para alcançar alguém. Ele tem a visão do juiz que chega, que está chegando. E diz para ele, eu venho sem demora. Então organizem tudo, porque eu estou às portas. Essa é a visão que João tem. Por isso ele cai. Por isso ele cai. A gente vai chegar lá, tá? Queria só terminar assim com os irmãos, para a gente sair daqui pensativo, sabe? Refletindo, olhando. Se você tiver coragem, faça a sua oração. Se eu tiver coragem, eu faço a minha oração e digo, Senhor, sonda, vê em mim se há um caminho mau e dirige-me pela vereda da tua justiça e faz-me com que a minha vida seja agradável ao Senhor, não naquilo que eu acho e como tem que ser, mas como tu sabes que precisa ser. Encerro dizendo que Deus nos ama, mas Ele também é o mesmo juiz. Não nos destruirá se estivermos em Cristo. Mas se for preciso, Ele virá sobre nós como olhos de tocha, para o nosso bem, para nosso crescimento. E é melhor não passarmos sobre o olhar fumegante do Todo-Poderoso. Ele dá tempo a você e a mim de nos arrependermos. Talvez você está errando sistematicamente, e você sabe, e Deus sabe. E a sua vida não está em paz com Deus. Ele está lhe dando tempo. Não aguarde o olhar dele como tocha de fogo, porque será dolorido, ainda que será necessário. E no final saberemos que foi bom para a nossa vida. O seu olhar é de tocha de fogo que purifica porque nos ama. E esse juiz, ele é amoroso para fazer de nós o que ele quer fazer. Tá bem? Não tenha medo, tenha temor. Temor dele.